Bom dia, segundo ano, tudo bem? Vamos relembrar um pouquinho do que nós aprendemos na disciplina de matemática? Estamos o mês falando um pouquinho sobre medidas, pesos, que nós usamos os animais também como exemplos, porque nós podemos comparar objetos pelo tamanho, pelo peso, pelo comprimento, e podemos usar alguns objetos para poder pesar o que nós queremos saber o peso. Então, existem vários tipos de balança que nós podemos descobrir o peso desse objeto. Então, por exemplo, se eu quero descobrir se essa tinta é mais pesada que esse lápis, basta eu colocar em cima de uma balança para eu poder saber, né? Ou fazer uma balança caseira, assim como nós fazemos, para poder saber qual será que vai pesar mais, a tinta cheia ou um lápis. Então, nós podemos descobrir os pesos dos objetos dessa forma. Nós também enxergamos a matemática quando estamos falando de tamanhos. Então, aqui, ó, eu tenho um mesmo objeto, um mesmo brinquedo, mas cada um tem o seu tamanho. Eu tenho uma bola bem grande e uma bola bem pequena. Dessa forma, nós podemos também observar qual é a diferença desses dois objetos. Se eu jogar com essa bola aqui, será que vai ser igual a eu jogar com essa bola aqui? O tamanho e as medidas também variam de acordo com os objetos, assim como o peso. Lembrando que geralmente em balanças, por exemplo, se nós fizermos uma balança caseira ou usarmos aquela balança que possui duas bandejas, uma de cada lado, o objeto mais pesado ele sempre vai para baixo. Assim como podemos usar o exemplo da gangorra, né? Que na gangorra o peso maior ele precisa ser jogado para baixo para que esse lado possa subir. Assim mesmo acontece com os pesos. Com base nesses pesos e nessas medidas, nós podemos realizar contas, realizar cálculos matemáticos. Como que nós podemos fazer isso? Nós podemos ver a diferença de um peso para o outro. Se aqui ao lado eu tenho 10 quilos e aqui eu tenho 6, quantos quilos este lado aqui é mais pesado do que este? Você pode usar também como exemplo o seu peso e o peso da sua mãe ou do seu pai. O peso também tem uma diferença, porque você é uma criança, você é menor, o seu pai é maior. Então, qual será a diferença de peso? Para a gente descobrir essas diferenças, nós realizamos a conta de menos, porque nós vamos pegar o valor maior e diminuir o menor, para poder saber qual que é a diferença de peso ou de altura ou de comprimento do que nós queremos saber. Vimos também os números que vêm depois do 100, porque os números eles são infinitos e depois do 100 existem diversos outros números. Logo depois do 100 nós temos os centos. Por exemplo, nós temos o 101, 102, 103. Esses números depois do 100, que são chamados de cento, eles vão até o número 199, até chegar no próximo, que é o 200. Vocês lembram no material dourado quanto que é 100? É uma plaquinha, né? Nós temos uma centena. E se quando chegar lá no 200, nós podemos representar também duas plaquinhas, porque são duas dezenas, e assim por diante. Esses números com centena, que nós chamamos, o 100, 200, 300, 400, todos eles possuem 3 algarismos. E nós podemos representar eles usando as centenas, porque vai facilitar. Quando você quiser falar assim, eu tenho 123 palitos, como que eu vou representar essa quantidade? Nossa, é muita coisa. Mas você não precisa colocar 10 dezenas ou colocar 100 unidades. Você pode usar a placa, que quer dizer que é 100, uma centena. E depois você só complementa, né, com 2 dezenas e 3 unidades. Falamos também sobre as figuras e os formatos que nós podemos encontrar. Sim, as formas geométricas elas fazem parte da matemática. Essas formas nos ajudam a ver espaços, nos ajudam a medir, ajudam a usar os centímetros para medir os lados do triângulo, os lados do quadrado. Com todas essas formas geométricas, nós podemos utilizar para fazer o quê? Para fazer castelos, nós podemos fazer marcas na areia,
assim como as crianças lá no livro mostraram, fizeram um exemplo, né? Marcaram na areia essas formas, e a partir dessas formas nós podemos montar várias outras coisas. Eu posso montar aqui eu montei uma pirâmide, eu posso montar uma casa, eu posso montar... Eita! Eu posso montar uma casa, eu posso montar um carrinho. Então existem várias formas que nós podemos utilizar essas figuras, esses formatos, para daí, a partir delas, construir outras coisas. Nós vimos um pouco também sobre os aniversários, sobre as datas, sobre como esse tempo é marcado na matemática também, né? Tem muitas datas que elas são importantes para nós e nós marcamos através de números, através de um calendário, de uma agenda, porque nós precisamos nos organizar. As pessoas precisam saber, o meu dia de aniversário é no dia 24, é no dia 31. Então você vai marcar, você vai gravar isso na sua memória. Se você vai saber, vai ser mais fácil para você se organizar e saber o que vai acontecer. E esses números, eles nos ajudam a nos organizar também em relação aos horários, em vários objetos que podem nos auxiliar, assim como o calendário, nós podemos marcar no relógio, marcar nos dias da semana, nos meses, nos anos que passam. Então tudo isso serve para uma organização do tempo e também nós precisamos saber a matemática para poder ver as coisas nesses recursos. Porque se eu não reconheço, eu não sei que número que é o 10, eu não sei reconhecer o número 8, então como é que eu vou ver aqui no relógio que horas são? Eu preciso saber a ordem, eu preciso saber que depois do 1 vem o 2, e depois do 2 vem o 3, eu preciso saber que cada espacinho desse aqui é 5 minutos, que uma volta toda são 60, então são muitos números, né? Nós precisamos ter essa noção da matemática e também utilizar esses recursos todo dia ver o horário, todo dia nós vamos lá, nós trabalhamos o calendário, isso também ajuda na realização da matemática, porque nós estamos treinando o nosso cérebro, nossa mente a ver, né, aqueles números. A matemática, se vocês forem parar para pensar, a matemática está por todo lado, né? Onde você olha, você encontra a matemática. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês a relembrarem um pouquinho sobre o que nós falamos. Tenham uma boa sorte na hora da atividade dos saberes. Façam com bastante calma e tranquilidade. Façam, refaçam, leiam com calma, releiam. Errou, faz de novo, pensa de novo. Dá uma lida no livro antes de realizar. Dá umas olhadas nos vídeos antes de fazer. Isso vai ajudar bastante vocês, tá bom? Desejo a todos muita sorte e até amanhã!